Uma boa tarde a todos, na paz do Senhor. E eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho de João, finalizando os últimos 13 versículos do capítulo 20. Nós temos 3 novos subtítulos. O primeiro é Jesus aparece aos discípulos, o segundo é Jesus e Tomé, e o terceiro é a finalidade deste Evangelho. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of John, chapter 20, verses 19 to 31. When it was evening on the first day of the week, the followers were together. The doors were locked because they were afraid of the Jews. Then Jesus came and stood right in the middle of them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. The followers were thrilled when they saw the Lord. Then Jesus said again, "Peace be with you. As the Father sent me, I now send you." After he said this, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven. If you don't forgive them, they are not forgiven." Jesus appears to Thomas. Thomas, called Didymus, who was one of the 12, was not with them when Jesus came. The other followers kept telling Thomas, "We saw the Lord." But Thomas said, "I will not believe it until I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side." A week later, the followers were in the house again, and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood right in the middle of them. He said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand here in my side. Stop being an unbeliever and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "You believe because you see me? Those who believe without seeing me will be truly happy." Jesus did many other miracles in the presence of his followers that are not written in this book, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Then by believing, you may have life through his name. Agora em português. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estes pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Jesus e Tomé. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." A finalidade deste evangelho. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres.
que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Amém, né? Amém, graças a Deus por essas palavras do Senhor aqui, né? Aqui neste momento o Senhor aparece aos 12, né? Aparece aos discípulos. Tomé não estava presente na primeira aparição, né? Mas estava na segunda. Então aqui nós temos alguns cenários que vale a pena enfatizar. O primeiro deles que eu vejo necessário ser enfatizado aqui é o primeiro versículo que eu li, o 19 mesmo. Eles estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Que coisa, assim, quando eu paro e penso nessa situação aqui, eu fico assim, achando um absurdo, né? Aquela liderança que era suposta esperar pelo Senhor, recebê-lo de braços abertos, porque ali havia se cumprido promessas que haviam sido feitas por tantos profetas, né? Tanto tempo se passou, né? E o tempo apontado por Deus como correto, Jesus veio, mas essa liderança não enxergou, não conseguiu ver, não conseguiu. Aliás, eles viram os milagres, eles viram Jesus ressuscitando morto, eles viram Jesus abrindo olhos a cegos, né, aos cegos, e eles ouviram a mensagem dele, mas eles decidiram deliberadamente e por a própria e pela autoridade que eles até tinham, né? Vamos dizer aqui que eles tinham autoridade, né? Eles eram as autoridades religiosas da época, né? Então agora que nós vemos o Filho de Deus ressurreto, ele ressurgiu, ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos em um lugar de portas trancadas. Aí eu fico me perguntando, isso aqui não está escrito aqui na palavra do Senhor, mas eu pergunto a mim mesma, digamos que Jesus aparecesse para eles, eles iriam matá-lo de novo? Será que é isso? Será que é isso? Provavelmente eles tentariam fazer isso de novo, né? Lançar mão do Senhor e tentar colocar ele na cruz mais uma vez, né? Então foi isso aqui que aconteceu. Aí outra coisa que me chama a atenção nesses cenários, desses 13 versículos de hoje, também é que a primeira frase que Jesus diz aos seus discípulos, que a paz esteja com vocês. Como é necessário, né? Que nós venhamos a entender isso daqui. Pensa nisso comigo, minha irmã, meu irmão e meu amigo que me ouve no dia de hoje. O Senhor Jesus aparece aos 12, depois de ter aparecido para Maria Madalena, né? Que não se conformou, ela ali não se conformou que haviam levado o corpo do Senhor, ela ficou intrigada, ela não quis sair dali enquanto ela não soubesse onde estava o corpo do Senhor dela, né? E Deus honrou aquela insistência dela e Jesus aparece para ela, né? De primeira mão, para quem que Jesus apareceu? Para Maria Madalena, né? Mas aqui o Senhor aparece aos 12, onde Tomé não estava presente, né? Tomé não estava presente aqui nesta primeira aparição, mas a primeira frase que o Senhor diz para eles, que a paz esteja com vocês, como é necessário, né? Como é necessário nós valorizarmos esta paz que o Senhor Jesus pagou um preço tão alto para me dar, para te dar e para dar a todos aqueles que venham a crer sem ver, que foi a parte que eu vou chegar nela aqui, né, de Tomé, né, Jesus e Tomé. Então vamos valorizar essa paz, né, que a paz esteja conosco, não importa o que nós venhamos a estar passando, né, todos nós já compreendemos que somos, devido à nossa própria escolha, devido a nós termos usado o nosso poder de escolher erroneamente, desobedecermos a Deus, hoje somos mortais no corpo físico, né? O nosso corpo físico, ele envelhece e morre. Isso é tão verdadeiro que há 2 dias atrás, no dia 20 de agosto, o Senhor recolheu a minha mãezinha, né? Eu já sabia que ela estava para ser levada, né? 91 anos de idade, Deus concedeu a ela muitos anos, né? A vida da minha mãe não foi fácil, mas Deus a fez no ventre da mãe dela
com um espírito excelente, de força, de crer no dom da vida, né? Assim, o Senhor também me avisou um dia antes, né? Deus me avisou. Eu acordei no dia 19, triste, sentindo uma tristeza. Eu orei a Deus e eu entendi da parte do Senhor, né? Eu entendi da parte do Senhor, tanto que eu deixei um áudio para minha irmã mais velha, que é a que cuida dela. Eu deixei um áudio para ela e naquele áudio eu vi que Deus já estava nos revelando ali, né? Que Ele levaria minha mãe. E ela se foi da maneira como ela quis ir, né? O Senhor, ela tinha comentado com a minha sobrinha, que ela só falou isso para minha sobrinha, ela disse, eu gostaria muito de dormir o sono eterno, né? Ela já estava acamada, já não andava mais, e ela não ficou nessa situação por muito tempo, né? A minha mãe até o ano passado, quando ela havia completado os 90, ela ainda tomava o seu banho sozinha, andava com dificuldade usando um andador, mas ela gostava de não incomodar ninguém, né? Então, assim, o Senhor recolheu a minha mãezinha e eu já sabia que o Senhor iria recolher ela também. Ninguém de nós queríamos que ela ficasse naquela condição em cima daquela cama por muito tempo, né? Porque realmente é uma situação muito triste, né? É uma situação muito triste e ninguém que ama de verdade quer ver o seu amado ou a sua amada ali naquela condição, né? E o Senhor concedeu o desejo do coração dela, ela partiu dormindo, né? Louvado seja Deus por isso, já está naquela sala maravilhosa de espera, né? Junto com meu filho, que se foi há 25 anos, junto com meu pai, né? Meu sogro, minha sogra e todos aqueles, meu tio, né? Que eu valorizo muito a vida do meu tio Lauro, é o nome dele, o irmão mais velho do meu pai, né? Foi por causa da fidelidade desse tio meu que a minha casa foi alcançada, que a casa de meu pai foi alcançada com a palavra de Deus, né? Ele, de todos os irmãos, era o único que cria no Senhor, era o único que confessava o nome de Jesus para a salvação, né? E ele aparecia de tempos em tempos na nossa casa para visitar, e eu escutava esse meu tio. Eu tinha uns 12 anos mais ou menos, nem me lembro direito. Eu escutava ele orando pela madrugada. Ele dormia no sofá da sala, porque a casa não tinha muitos quartos, né? Ele falava para minha mãe que ele não se incomodava, pode deixar que eu me acomodo no sofá da sala mesmo, né? E a gente escutava aquele homem clamando a Deus pelas madrugadas e clamando pela minha casa, pela casa do meu pai, né? Porque até então o meu pai estava em grandes problemas, né? No alcoolismo, cheio de problemas. Mas o Senhor recebeu as lágrimas deste meu tio e salvou a casa do meu pai, né? E assim nós vemos que o Senhor fala sobre paz no início aqui que eu estou lendo, né? Como devemos valorizar essa paz em meio às tempestades, em meio aos problemas, em meio ao luto, em meio à dificuldade financeira, né? Porque Deus não está ali, ele não está desapercebido, né, das coisas que os seus filhos passam. Daí no versículo 22 nós vemos o Senhor falando, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Que coisa gloriosa isso aqui, né? Então aqui, você imagine o cenário completo, fique pensando, estão todos trancados de medo de uma liderança caída, de uma liderança corrompida, que se juntou ao governo da época por interesse monetário, interesse de poder, mas eles ali trancados, Jesus ali com eles, dizendo para eles, recebam o Espírito Santo, né? Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, não serão perdoados. Aqui outra lição que poderíamos falar muito tempo aqui sobre isso, a questão do perdão, né? Mas vou continuar porque eu não quero me estender e fazer áudios muito longos porque as pessoas não têm paciência de ouvir, né? Mas pense no perdão, né? Em outros textos veremos que quando nós não perdoamos também não somos perdoados. Então quer dizer que não é uma questão, eu perdoo se eu quiser.
Se você não perdoar, você também não recebe perdão. Essa é a grande verdade, né? Então, aqui no segundo subtítulo, nós vemos Jesus e Tomé. Isso aqui é uma coisa que realmente ficou escrita aqui, que é para a gente não passar batido aqui. É para nós prestarmos atenção nisso daqui, né? Primeiramente, na primeira aparição, o Tomé não estava. Onde estava o Tomé? Fica aí essa pergunta, né? Cadê o Tomé? Por que ele não estava lá, né? Se ele era discípulo, ele devia ter levado a coisa séria e estar ali, né? Mas tudo bem, os outros foram para ele e falaram, olha, nós vimos o Senhor, com uma exclamação. O que quer dizer um ponto de exclamação? É para você botar uma ênfase na coisa. Nós vimos o Senhor. E o Tomé respondeu, se eu não ver, se eu não ver o sinal dos pregos na mão dele, olha aqui, ó, olha o cúmulo da coisa. Se eu não tocar, ele falou, se eu não pegar os meus dedos, não ir lá e não tocar, eu não vou acreditar, né? Que triste, que feio, né? Que triste, que feio, né? Então, depois de uma semana, a palavra fala aqui no 26 que eles se reuniram de novo. A portas trancadas ainda. Por quê? De medo da liderança religiosa corrompida, dinheirista. Não aceitaram o Senhor porque a mensagem do Senhor bateu de frente com eles. Bateu de frente com seus pecados. Bateu de frente com o seu amor pelo mundo, né? O apóstolo João, ele retrata tudo de uma maneira minuciosa. Ele fala, isso nós vamos acabar lendo depois, mais adiante, que eu penso que depois que eu terminar essa leitura neste evangelho, eu já vou pular direto para as 3 cartas do apóstolo João. E lá nas 3 cartas, ele vai abordar isso categoricamente dizendo que quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Ele disse isso, e ele disse isso inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa liderança aqui da época, ela estava amaziada com o mundo, com os governos da época, poder, dinheiro. Eles eram cheios de pecado, cheios de ódio, tanto ódio que o ódio deles levou a pregar o Filho de Deus em uma cruz e fazendo ele passar por uma das mortes mais vexosas da época. Jesus teve que morrer da maneira mais vergonhosa da época. Aí alguém poderá dizer, mas ele tinha que morrer, senão os meus pecados não seriam perdoados. Sim, aí eu te pergunto, esses aqui ficaram sem ser punidos pelo que eles fizeram? Eles ficaram? Eles não receberam a punição? Se você me responder que sim, você não conhece nada. Você não sabe de nada ainda, você não leu, você não pesquisou, você não sabe de nada. Entre no Google, faça pesquisas e veja o que aconteceu com esse Israel aqui nos anos 70, depois de Cristo. Vai lá e veja. Vai lá e veja. Vai lá e faça mais pesquisas e descubra que esse Israel que voltou em 1948, ele não voltou pelas mãos de Deus. Isso tudo é uma mentira. Isso tudo é para enganar, isso é um engano, isso se chama o Israel sionista. Ele voltou ao poder para enganar. E é o mesmo Israel que está lá ainda há quase um ano, minhas irmãs, meus irmãos e meus amigos que me ouvem. Em outubro vai fazer um ano que os palestinos estão sendo massacrados, dizimados, e junto com eles, centenas, mais de 100, mais de 200 repórteres foram mortos. Por isso que nós não estamos mais vendo as imagens. Nós não estamos mais vendo tantas das imagens verídicas e verdadeiras do que está acontecendo lá. O que esse Israel impostor está querendo fazer é tirar todos os 2,5 milhões de palestinos da faixa de Gaza. Sabe para quê? Para eles tomarem posse daquelas terras como sendo deles. É isso que eles estão querendo fazer. Mas acontece que eles já estão sendo condenados em cortes mundiais. E a condenação deles vai ser pior desta vez do que foi nos anos 70. Vai ser sim.
Não adianta eles ficarem lá fazendo tudo que eles estão fazendo ali Agora já estão, a guerra já se alastrou para o Líbano, já está se alastrando ali para a Síria, e o alvo maior deles é pegar o Irã, é detonar o Irã. Mas acontece que quando eles estenderem isso para a parte do Irã, a Rússia pode querer defender, juntamente com a China. E daí pode acontecer, sim, que eles venham a ser destruídos de uma maneira que nunca mais se levantarão, sabe? Eu sei que muitas pessoas poderão ouvir isso que eu estou falando aqui e vão falar, nossa, essa mulher está louca, essa mulher está doida, ela não sabe o que ela está falando. Eu tenho para te responder só uma coisa, quem viver verá. Quem viver verá. Eu não sei se eu vou viver até que tudo aconteça, mas que eu tenho certeza absoluta que esse Israel impostor e mentiroso será destruído novamente para não mais se levantar. Disso eu tenho certeza. E quem vai poder roubar essa certeza de mim? Você? Com as suas crenças? Não, infelizmente não. Sabe por quê? Quando nós temos o Espírito que Jesus soprou aqui neles, Jesus virou para eles no verso 22 e falou, recebam o Espírito Santo. Quem tem esse Espírito não anda na mentira. Quem tem esse Espírito não se vende por política, por governos da época. Este é o perigo em se mancomudar, em se dar as mãos para governos. Sabe? Este é o grande perigo, porque Jesus veio com a mensagem da verdade. Jesus veio com a mensagem. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que é que essa liderança da época o rejeitou? Porque eles estavam em corrupção. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Jesus disse. João vai falar. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É tão fácil como 2 mais 2. 2 mais 2 são 4, não é 5. Entendeu? Tá? É claro como que uma criança de 10 anos entende. Certo? Então aqui, olha, o governo, eles estavam de mãos dadas com o governo. Eles rejeitaram o Senhor. Eles crucificaram o Senhor. E aqui o Senhor aparece de portas trancadas, junto com os seus discípulos, e lhes diz, recebam o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quem é guiado por esse Espírito não fica acreditando em mentira. Não fica dizendo, we will stand with Israel forever. How can you stand with Israel forever when it's committing genocide? If you are a Christian, if you receive the Holy Spirit, how can you stand with the spirit of lie? Se você tem o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, como que você pode suportar Israel cometendo genocídio? É como eu disse nos meus áudios anteriores, alguém vai dizer, mas os palestinos são os descendentes dos filisteus do Velho Testamento. Muito bem, palmas para você, você está correto. No Velho Testamento. Então o sangue da nova aliança não é suficiente para redimir palestino hoje? Tem um monte de palestino que acredita em Jesus Cristo. Eles acreditam na vida, no dom da vida. Eles esperam em Deus. Então o sangue da nova aliança não é suficiente para salvar palestino, né? Mas o sangue da nova aliança, então, perdoa um Israel impostor que assassina? É isso que você quer me dizer? Faz sentido tudo isso na tua cabeça? Na minha não faz. Na minha não faz. Então, aqui nós percebemos também o Tomé, né? O Tomé, que posição horrível a de Tomé, né? Vocês estão falando aí que viram ele, mas eu não vou acreditar enquanto eu não tocar, né? Ele não se contentou em dizer que enquanto ele visse o Senhor, ele tinha que tocar, né? Então Jesus aparece para ele. Na segunda reunião. Fala, estica a tua mão aí, estenda a tua mão, coloca aqui do meu lado. E vira para ele e fala, pare de duvidar e creia, né? Aí o Tomézinho vira e fala, meu Senhor e meu Deus, com exclamação, né? Jesus vira para ele e fala, você creu porque você me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram, né? Então, esses somos nós, né?
Minhas irmãs, meus irmãos, nós não vimos ao Senhor, né, nesta época aqui que ele veio, né? Mas nós cremos. Mas vamos tomar cuidado. Vamos prestar atenção. Preste atenção. Preste atenção. Temos 2 últimos versículos aqui, que são os 2 últimos versículos do capítulo 20, e o subtítulo é a finalidade deste evangelho. Qual é a finalidade do evangelho, minhas irmãs, meus irmãos e meus amigos que me ouvem? Qual é a finalidade do evangelho? Tente descobrir isso. É tempo de nós tentarmos find out qual que é a finalidade do evangelho. E aqui nós vamos ler assim: Jesus escrevendo, aqui João escreveu, né? Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham vida por meio dele. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, meu irmão e meu amigo que me ouve. A nossa vida tem que ser por meio do Filho de Deus. Que é isso aqui que João disse, né? Para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele, Então nós precisamos voltar às palavras de Jesus e precisamos entender que existe o perigo. Pergunte para você mesmo isso. Será que existe o perigo de que muitas lideranças religiosas hoje estão exatamente como essa aqui? Como essa aqui que pregou o Senhor na cruz? Existe este perigo? Responde para você. Eu já tenho a resposta para mim mesma. Não somente a resposta é sim, como nós vemos, nós já estamos vendo isso. Não é verdade? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, minhas irmãs, meus irmãos e meus amigos que me ouvem. É possível que um vereador, um deputado ou um governador seja uma pessoa que esteja servindo a Deus? É possível. É possível, eu acho que até muitas vezes eu pensei sobre isso e eu tento refletir acerca das coisas. Eu fico pensando, a gente pensa assim, ele pode impactar aos demais que estão lá, né? Ele poderá ser uma influência, uma boa influência, uma influência de Deus no meio daqueles outros que está lá. Tudo bem, pode ser que sim. Mas aí eu vou lançar uma pergunta para você. A gente sempre imagina porque a gente sabe que é assim que acontece, né? Existem as reuniões, né, onde eles se reúnem lá na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, e aquele que encabeça, aquele que tem mais autoridade no meio de todos, vai chegar, e talvez vai chegar ali, vai lançar aquela proposta, vai dizer, nós vamos fazer desta forma, nós vamos agir desta maneira, e essa quantia de dinheiro público do povo, dos cidadãos, né? Porque são os cidadãos que pagam, os cidadãos que pagam os impostos, né? Os cidadãos, não é cidadãos. Acho que a forma mais correta é cidadãos. Nós vamos empregar isso aqui. Aí você é um servo do Senhor e está lá no meio. Você serve Jesus, eu sou evangélico, estou aqui servindo ao Senhor, né? E você vai perceber que aquela ação ali não é uma ação que você concorda, não está nos parâmetros teus da tua fé, né? O que vai acontecer com você ali? Responda para você mesmo. O que é que vai acontecer com você ali? Ou você vai se levantar contra e vai ter que pagar com as devidas consequências, entendeu? Ou você vai ter que se dobrar diante daquilo. Você terá que aceitar, entendeu? Você terá que comprometer os seus princípios de fé na palavra de Deus. E ali vai iniciar a tua corrupção. Essa é a grande verdade. Esta é a grande verdade, né? Agora, se você estivesse entrando por este caminho, porque Deus mandou você entrar, então se prepara. Se prepara, porque nós sabemos pela história, se você for
lê pela história do Brasil, os governos corruptos e tudo o que acontece com quem tenta se levantar contra, né? Então, aí, esta é uma escolha tua e uma vez você tendo... Porque Jesus, ele é a verdade. Ele é a verdade. O apóstolo João vai falar nas cartas sobre isso. O amor deste mundo não pode estar em nós. Porque se o amor pelo mundo estiver em nós, o amor de Deus, ele se retira. Esta é a grande verdade, né? Então, a fim de não delongar muito e não falar demais, o que eu coloco nos meus áudios é a minha opinião. Ninguém é obrigado a aceitar, certo? O próprio Cristo aqui foi rejeitado. Ele não obrigou essa liderança a gostar dele e a aceitar o que ele trouxe. Não, ele não obrigou. E ele se deixou crucificar. Porque se ele tomasse o passo de dizer, não, vocês não vão me crucificar, não iria. Mas ele tinha que pagar com o sangue dele, que era inocente, foi inocente. E só assim eu e você somos redimidos hoje, né? Mas o que essa liderança fez não ficou impune. Não ficou impune, como não vai ficar impune o que eles estão fazendo com os palestinos. Palestinos, sim, descendentes de filisteus, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer que todos eles precisam ser apagados do mapa. E se você não quiser aceitar isso da maneira como eu estou falando, mas lá na frente você vai ter que aceitar. Porque quando você deixar essa vida física e comparecer diante de Deus, teu queixo vai cair. Teu queixo vai cair, sabe por quê? Todas essas criancinhas, todos esses cidadãos inocentes palestinos que foram assassinados em pleno século XXI, vão estar lá diante de Cristo. Vão estar lá. Cristo é pela vida. Ele nunca foi por sacrifício de pessoas humanas, devido à ganância. Não, não é. Quem gosta de sangue é o anticristo. É o anticristo que gosta de sangue e não respeita a vida de crianças inocentes, né? Então, assim, eu vou finalizando este áudio de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar, sim, recebendo o Espírito, mas é o Espírito da verdade, minhas irmãs, meus irmãos e meus amigos que me ouvem. Não é o Espírito da mentira. Eu te pergunto nos dias de hoje, deixa eu te perguntar, receber o Espírito Santo para quê? Para que nós queremos receber o Espírito Santo? Responde essa pergunta para você. Não é para falar a verdade? Ou será que é só para ficar dando pulinho e fazendo aviãozinho lá no altar de Deus dentro da igreja? É para isso que Deus derrama o seu Espírito Santo? Para nós receber o Espírito Santo para quê? Olha, eu tenho ficado assim meio abobada com muitas coisas que eu tenho visto. Olha, eu tô querendo terminar esse áudio e não consigo. Eu não consigo. Por exemplo, existe ali, como existe nas casas dos governos aí, no governo de hoje aí, existem suas reuniões lá, que eles querem passar aquelas leis e tudo. Dentro da casa de Deus também tem suas reuniões. Tem suas reuniões. Para que temos os obreiros dentro da casa do Senhor hoje, nas igrejas? Me responda isso, responda para você mesmo. Por que é que eles constituem, por que é constituído ali mais pastores, mais presbíteros, diáconos, às vezes, de vez em quando, algumas missionariazinhas, né, também? Para quê? Para quê? O que é que nós vamos vender? O que é que nós vamos estar vendendo com tudo isso? Pare e pense. Pare e pense. É o amor pelas almas? Será que nós estamos amando as almas? Hoje em dia, sincero e honestamente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar porque eu tô sentindo vontade de falar, eu vou falar. A gente abre um culto no YouTube agora e observe bem, observe. Tem aquela ala lá do púlpito, onde estão os dirigentes principais. Tem uma ala da esquerda também, que é ali algum tipo também de autoridade. Existe o grupo das irmãs, né? Aí você começa a observar, observa a nave da igreja. Olha para a nave da igreja. Se você for olhar a porcentagem de gente, misericórdia, Senhor, mais de 60% são aquela autoridade que está lá, a outra que está do lado, a outra que está lá, e a porcentagem das almas é pouco.
é aquele pouquinho de irmãos e irmãs que estão ali. Eu fico me perguntando, meu Deus, será que virou tudo agora? A igreja do Senhor se tornou apenas em pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas. Ali aquele títulozinho, né? Qual é o alvo de tudo isso? O que é o alvo, o objetivo central da igreja do Senhor nos dias de hoje? Nós estamos visando a saúde das almas? Nós temos que visar, sim, conseguir pessoas que sejam batizadas? Sim, nós temos que visar isso, a salvação das almas. Mas nós temos que visar a saúde delas diante de Deus. Nós temos que visar a saúde destas almas diante de Deus. Será que nós estamos preocupados se as almas estão amadurecendo saudavelmente na palavra do Senhor? Ou será que nós vamos apenas doutriná-las? Doutriná-las para que elas entrem por este caminho, a fim de serem doutrinadas. Doutrinadas em quê? Doutrinadas que precisam entrar no nosso meio para dar o dízimo, para ofertar. Meu Deus, isso é um escândalo e muitos não vêm para a casa de Deus por causa disso. Sabe por quê? Porque muitos são pobres. Eles não têm como encher a igreja de dinheiro. E será que por acaso há muitas lideranças? Eu não estou falando que são todos. Eu sempre enfatizo isso nos meus áudios. Quem é, sabe o que é. E quem não é, também sabe que não é. Se a igreja do Senhor nos dias de hoje virar apenas uma empresa, uma grande empresa, onde cada um que entra tem que dar, porque se não der vai ser isolado, será colocado num canto e envergonhado até que saia da porta para fora. Você quer entrar aqui, mas você não quer dar? Então vai embora. Vai embora, nós não queremos nem olhar para a tua cara. E como que você vai um dia dar conta diante de Deus quando você comparecer lá? Como que essa liderança vai dar... A liderança que estiver fazendo isso vai dar contas diante de Deus o dia que chegar lá? Como é? Ou já não se interessa mais nem por isso também? O que importa é o dinheiro caindo na minha conta. É isso? É isso? Então, olha, deveria ter ido procurar um outro tipo de empresa. Não faça da casa de Deus uma empresa, porque o juízo vai ser muito grande. E sabe de uma coisa? Eu vou te avisar, quer você goste ou não, eu vou te avisar. A vergonha vai ser muito feia, sabe por quê? Porque todo mundo vai ver. Ou você acha que no juízo final, quando Cristo voltar para dar a cada um segundo as suas obras, os outros todos não irão ver o que você vai passar? Olha, não brinca não, porque vai todo mundo ver. Todo mundo vai ver. Entendeu? Não vai ser em oculto, ninguém vai ser condenado em oculto. As pessoas serão condenadas para que todos vejam. Então, olha, preste atenção, ainda há tempo para você. Se o teu negócio é apenas dinheiro, vá atrás de um outro tipo de empresa. Não brinque com as coisas de Deus. Eu estou avisando, você gosta ou não gosta, eu estou avisando. Sabe por quê? A condenação vai ser para todo mundo ver. Todo mundo vê. O que vai acontecer com esse Israel impostor, que está assassinando pessoas inocentes, também vai acontecer para o mundo inteiro ver. Vai acontecer para o mundo inteiro ver. Entende? Então, vamos acordar enquanto há tempo. O tempo está chegando em um desfecho final. E vai chegar uma hora que não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo. Qual é o teu objetivo na seara de Cristo? Meu irmão, minha irmã e meu amigo, qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? Você está vivendo aquilo que Cristo pregou? Você se incomoda verdadeiramente com as almas? Esta é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos.
E eu vou terminando esse áudio hoje aqui, porque senão eu fico aqui falando mais de 1 hora. Aceita quem quiser, quem não quiser tem todo o direito de não aceitar, mas eu vou te dizer uma coisa, você não vai poder chegar diante de Deus e dizer que você não foi avisado ou avisada, sabe? É tempo de nós nos convertermos de novo, mas é aquela conversão genuína. Não entre para a casa de Deus com o objetivo de lucro financeiro. Não faça isso. Não faça isso, porque no dia do juízo final, a vergonha vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Vai ser grande a vergonha e não vai ter aonde se esconder, sabe? E eu não creio que haverá perdão para pessoas assim. Serão lançados no inferno e mais, antes de ser lançados no inferno, serão envergonhados para que todas as almas que um dia chegaram a nascer na terra vejam. É isso que vai acontecer. Então, assim que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a entender que nós não estamos brincando de ser crente. Ninguém brinca de ser crente. Ou você é ou você não é. E se você não for, você será envergonhado. Se eu não for uma crente autêntica, eu serei envergonhada. Então nós temos que ter temor disso. Nós precisamos ter o temor disso. E eu estarei dando continuidade com essas leituras.